Janela do aplicativo. Está muito baixo o meu áudio. Eu estou ouvindo muito baixo. Tá baixo minha voz? Ou o seu? É. Agora melhorou. Melhorou. É porque tava meio distante aqui do microfone. Estão olhando agora a tela? Sim, Apareceu a tela? sim. Já, né? Então, meus irmãos, bom dia, né? Bom, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês hoje, nesse dia de sábado, nossa sessão virtual, que o grande arquiteto do universo nos oriente aí para que nós tenhamos uma reunião tranquila, em paz, harmoniosa e que seja válido, seja justa e perfeita. Como havia dito e o nosso venerável também me incumbiu, hoje a gente vai discutir um pouco sobre um tema que é muito conhecido, muito falado, muito estudado dentro da maçonaria, mas não só dentro da maçonaria, né? Antes de tudo, se ocorrer alguma coisa aí e não tiverem me ouvindo, vocês falem, tá? Que eu vou desenvolver aqui o pensamento e a gente vai navegando. Então, antes de nós adentrarmos no tema em si, egrégora, o que é, ou tentar compreender um pouco mais, para além de tudo aquilo que nós já ouvimos falar, né, ao longo das nossas trajetórias, desde aprendiz até mestre, né, eu gostaria de frisar que a minha fala ela vai ser ampla, ou seja, eu vou trabalhar aqui num aspecto do termo egrégora ou do que seja a manifestação dessa energia, disso que se chama de egrégora, de uma forma bem ampla. Ou seja, eu não vou falar apenas da egrégora maçônica, ou dizer assim, a egrégora para a maçonaria é isso. Por quê? Isso se justifica pelo fato de que o termo em si, para além do que venha a ser a manifestação do que a gente chama de egrégora, ele não é nosso. Ele aparece muito antes, né? Muito antes e mais, ele é compartilhado por várias entidades, por vários grupos, por várias ordens, por ordens místicas, por ordens esotéricas, por ordens fraternas como a nossa, por ocultistas até, certo? Por filosofias, por seitas. Então, o termo egrégora, que vem do grego, e daí também já uma ideia de antigo, de ser antigo esse conceito, essa definição, ele antecede até mesmo a existência da maçonaria. Portanto, eu não vou fazer aqui a apresentação de um conceito fechado, que isso é impossível até. Se falar de egrégora, por isso mesmo que eu já acabei de dizer, por essa amplitude de usos do termo, vocês não vão encontrar uma definição única. Ó, egrégora é isso. Pronto, final, acabou. Vocês vão encontrar ao longo das décadas em várias áreas, dependendo de quem vocês leiam e o que vocês estejam fazendo, ou seja, se vocês estão no ocultismo, se vocês estão no espiritualismo, na espiritualidade, na maçonaria, na Rosa Cruz, vocês vão encontrar dezenas de conceitos de egrégora, alguns consensuais e que vão para o mesmo caminho e outros que apresentam outras facetas, que talvez até vocês não concordem. Então, a pretensão dessa pequena apresentação é a gente trazer o conceito a partir de certos elementos que são consensuais, que estão em todas e está na nossa também, ok? Então, esse é um pressuposto que a gente vai partir logo desde o início. Eu faço questão de apresentar, de explicar, para que no final, talvez de repente algum irmão que não concorde ou entenda de outra forma, vai dizer assim, ah, mas isso aí não é o conceito da maçonaria. Na verdade, é também, né? É também. Então, feita essa colocação, a gente vai apresentar primeiro umas noções preliminares em cima da ideia de egrégora, do conceito ou da definição. Como eu já falei, vem de egregório, egregorem, que é um termo grego que tem a ver com a ideia de vigilância e guarda. Né? Esse termo egregório, egregorem, lá no grego,
quando traduzido assim mais literalmente, seria algo como vigilar, ou vigiar, ou guardar. Então, a primeira noção preliminar em cima do termo egrégora, a partir da sua noção grega, é que há ali, antes de entendermos melhor o que é, ou se é, de que forma se apresenta, há ali um estar vigilante em algo, há ali um estar guardando algo, lá na sua raiz mais antiga. Então, quando se fala em egrégora, fala-se também num estado de vigilância, num estado de guarda de um espírito de coisas. Outra noção que se encaixa, que se conecta com a ideia de egrégora é a ideia de formas, pensamento. Ao longo da bibliografia, que é muito vasta, não só maçônica, mas filosófica, esotérica, mística, vocês vão encontrar vários sábios, vários pesquisadores, vários escritores e mestres falando sobre formas, pensamento. Formas, pensamento seriam mais ou menos, para tentar não ficar muito abstrato, seriam resultados dessa egrégora, ou seja, algo que se cria a partir de um estado de conexão mental, espiritual, comportamental, que pode, né, ser gerado desse estado elevado de consciência, dessa união, dessa somatória de psiques interconectadas, ou seja, você pode criar inclusive uma forma pensamento. E aí a gente pode falar em coisas mais profundas. Criada por grupos psíquicos. Esse é outro termo que a gente vai encontrar quando estuda o conceito, definição. Grupos psíquicos. Então, toda vez que nós falarmos em egrégora, em regra, certo? Em regra, nós vamos lembrar de grupos, não de indivíduos isoladamente. Muito embora mais na frente eu vá mostrar uma outra perspectiva também dessa egrégora. Mas quando falamos em egregore, falamos em formas de pensamento criadas por grupos psíquicos, ou seja, por unidades, por um coletivo, por um agrupamento de pessoas, de indivíduos que emanam essas vibrações, que estão com suas psiques voltadas para o mesmo caminho, para o mesmo sentido, para os mesmos princípios. Daí é que se forma essa forma pensamento. E eles estão em estado de vigilância, de guarda, de calma, de serenidade. A terceira noção que a gente vai encaixar dentro desse estudo para entendermos esse plano mais amplo do termo egrégora, termo amplo, certo? É a ideia de que há também, além desses dois elementos que eu já citei, tem que haver uma vontade. Ou seja, só existe uma egrégora se houver uma vontade. Mas que vontade é essa? É uma vontade conjunta. Já que eu acabei de dizer que são grupos, e grupos são reuniões de pessoas, de seres, então essa vontade tem que ser conjunta. É a vontade de todos, com efeito cumulativo. Ou seja, essas vontades vão se somando e elas vão criar esse estado de paz, ou esse estado que nós vamos ver mais na frente do que possa ser. Tá? Essas energias que vão se somando e vão se entrelaçando ali dentro daquilo que a gente vai chamar de egrégora. Daí a ideia de que cria um efeito cumulativo. E um outro aspecto que não está aí nessas três noções preliminares, mas está dentro daquilo que eu acabo de falar, e já é uma dedução que a gente pode fazer, é que é soma, a ideia de soma, somatório. A gente não fala em egrégora sem pensar em um somatório. Não pode ser uma subtração, não pode ser uma retirada, tem que ser sempre um plus, um somar, um a mais, não é a menos. Né? Então, outra noção preliminar à compreensão do conceito aqui são somatórios, é um somatório. Pois bem, mas então, somatório de quê? Né? E trata-se de quê? Eu trago aqui esse esquema para a gente tentar avançar um pouco mais na compreensão do que seja a egrégora, no seu sentido mais amplo, utilizado por
por todas essas ciências e essas fraternidades, essas ordens que eu acabei de falar, que pode ser simbolizada por esse círculo aí do lado que vocês estão vendo. Então a egrégora, para ser criada, tem que passar por pensamentos, ou seja, isso que eu acabei de dizer, essa somatória, essa vigilância, essa guarda, esse conjunto psíquico somado, unido, ele tem que caminhar para o mesmo sentido, somando sentimentos. E aí a gente vai ver que são sentimentos, tem que ser sentimentos puros, bons, né, positivos. Aí é o aspecto emocional, comportamental, né? Portanto, por isso a gente fala que é importante que quando você se congregue, você esteja ali de corpo e alma e você possa vibrar naquela mesma emoção e não ser um desconector. Mentalizações, ou seja, tem que haver uma mentalização, você tem que visualizar mentalmente coisas boas para que aquilo também se reforce. As energias psíquicas, que são as que nós carregamos, cada um com as nossas personalidades, com a nossa forma de viver, de entender o mundo, a vida, de nos posicionarmos, nossa mente, nosso intelecto, no seu aspecto mais invisível, né? Vamos dizer assim, o que não aparece, né? Então nossas energias que movem nosso corpo e nosso psiquismo tem que estar também dentro desse espectro aí que vai se somando. Então são passos, né? Estão interconectados, levando a um sentido de atração, atração no que eu acabei de dizer, ou seja, esses sentimentos, essas mentalizações e essas energias, elas vão se atrair, porque se elas estão no mesmo campo e se elas têm o mesmo sentido, se elas vão no mesmo caminho, elas vão tender a se atrair, elas vão ser atraídas, elas não vão se dispersar, elas vão, pelo contrário, vão se agrupar mais ainda em torno de pensamentos. E aí a gente fala aquela questão da forma pensamento que estava lá na frente. Mas, além disso, há se é um sentido místico, se há um sentido inefável, superior, supremo, né? Como a gente fala, tem uma ligação ali entre as pessoas e Deus, entre as pessoas e algo superior, tem que haver também modos de manifestar essa egrégora, porque a gente não vai ficar só no plano da abstração. E aí eu sigo esses 3 pontos aí, eu concordo com, tem alguns autores que apresentam essas 3 formas de manifestação da egrégora. Eu me filio a esse pensamento, que são a egrégora forte ou uma egrégora fraca, uma egrégora positiva ou negativa e a egrégora pessoal, que é a exceção, que é o que eu vou falar daqui mais um pouquinho, que quebra um pouco essa ideia de que tem que ser sempre grupo, tem que estar sempre a comunhão de mais de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Pois bem, a egrégora forte, como os próprios nomes já dizem, é fácil entender, né? A egrégora forte é quando você chega num ambiente, aquele ambiente está tomado por aquela força e você sente que ali, né, ela está em seu grau de intensidade elevado, melhor dizendo. E fraca é aquela egrégora que não se formou perfeitamente, ela poderia ser chamada de egrégora imperfeita, porque há elementos, há indivíduos, há pessoas dentro daquele círculo, dentro daquela conjunção, que não estão vibrando no mesmo nível, que não estão pensando as mesmas coisas, que não estão ali de corpo e alma, ou que talvez até estejam pensando o contrário. Então elas quebram a força dessa egrégora. Então existem 2 manifestações que podem ser essas aí. Mas também tem um sentido delas, qual é o conteúdo. Uma egrégora forte ou fraca pode ser positiva ou pode ser negativa. A positiva é muito claro, né? É o óbvio, é a regra. Geralmente, quando a gente se reúne e os sentimentos que brotam dali, o motor que une aquelas pessoas é o bem. São pensamentos elevados, são construtivos, são bons, são positivos. E o negativo é a egrégora que vai no sentido oposto, porque não nos enganemos, assim como há o conluio de pessoas do bem, há o conluio de pessoas do mal, e todos dois formam egrégoras.
Eu gosto de trabalhar com exemplos, porque para mim o exemplo é o que mais fixa um ensinamento. Na minha didática, na minha vida de professor, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, às vezes até alguns fortes, pesados, porque muitas vezes é o que o aluno capta, né? Às vezes você fica na teoria, ninguém entende nada. Então vamos imaginar um exemplo de egrégora positiva, que pode ser fortíssimo, e um exemplo de egrégora, de manifestação de uma egrégora negativa, que pode ser também fortíssimo. Imaginemos que os grandes avatares do mundo sentassem à mesa para cearem, para conversarem sobre a vida, sobre o mundo, e ali estivessem Buda, Jesus Cristo, Maomé, Krishna, todos. Saint Germain, Chico Xavier. Então ali, com certeza, eu não tenho dúvida de dizer que a egrégora seria fortíssima e positiva, porque todos aqueles indivíduos que formam os seres que estão ali em comunhão, eles trazem essa potência do bem. Por outro lado, se nós fôssemos pensar num congresso internacional do mal, né, se todos os assassinos, malfeitores, estupradores resolvessem se reunir, ali haveria uma forte potência negativa. Então, porque eles estão voltados para fazer o mal, para a destruição. E os pensamentos deles se comungam também. Só que a egrégora que vai se formar ali é uma egrégora poderosíssima para o sentido negativo. Certo? Então por aí vocês tiram que a egrégora ela pode tomar várias configurações, não é porque uma egrégora vai ser sempre a mesma coisa, para a mesma coisa, para o mesmo fim. E a última, a egrégora pessoal, essa é mais difícil, mas existe também. E eu acredito nela. E está inclusive dentro desses seres ou desses indivíduos que eu acabei de dizer. Tem pessoas que eles estão tão conectados com Deus e com o seu eu interior e o superior, que eles têm pensamentos tão positivos e constroem sua vida em cima deles, da prática do bem, de viver aquilo ali, que eles por si sós, eles sozinhos, emanam uma força positiva gigantesca. Então é aquela pessoa que você tá mal e chega perto dela e ela te faz sentir em paz. Ela te faz sentir bem. Você está doente, ela te cura. Tem até um poder de cura. Você está em tormenta e aquela pessoa conversa contigo, ou passa a mão em você, ou toca você, e você se acalma. Então essa pessoa carrega consigo uma egrégora, porque ela está conectada com outras camadas, outras esferas, com Deus, com o inefável, com o absoluto, que você talvez não esteja. Então ela não precisa de outras egrégoras, muito embora essa pessoa possa, com sua egrégora pessoal, fortalecer ainda mais outros grupos, formando uma egrégora ainda maior, ela por si só carrega a sua egrégora pessoal, que pode ser forte e positiva, como também pode ser uma pessoa altamente maligna. E aí também a gente convive com certas pessoas assim, que você senta ao lado dela e você começa a se sentir mal, você passa mal. Eu pelo menos sou assim, eu tenho muito essa sensibilidade comigo. Inclusive, quando eu tenho isso, eu não me misturo com certas pessoas, com quem eu não me sinto bem, eu fico distante delas. E porque às vezes eu sinto isso, que a pessoa tem uma egrégora negativa, ou uma força, enfim, uma emanação ali daquela energia dele, ou dela, né? Pode ser uma mulher. É muito ruim, pelo menos para mim. Pode ser que para outras pessoas seja agradabilíssimo, seja muito bom, até porque estarão conectadas com aquela pessoa, mas eu não estou. E pode ser fraca ou pode ser muito forte, negativa e forte, assim como pode ser uma pessoa positiva. Avançando, eu vou trabalhar agora com a ideia que o Gabriel Gomes, o autor Gabriel Gomes, trabalha, e eu também me filio a essa ideia, que é para falar naquilo que também é um outro aspecto da egrégora, que a egrégora ela se manifesta através de vivências fusionais, ele chama de vivências fusionais. O que é uma vivência fusional? É viver realmente com as outras pessoas, com o outro. Eu me confundo, eu me fundo com essas pessoas. Eu não vivo isolado. Então essa egrégora ela se manifesta quando você vive e compartilha e está com outras pessoas. E ela pode ser também, essas vivências, essas ligações, essas fusões entre o indivíduo e outra coisa, que não é ele divide lá em três formas,
que são essas aí. Uma vivência sua com a natureza, então você pode estar conectado de forma muito intensa com a natureza como um todo, a natureza do divino, a natureza humana, a natureza do mundo mesmo físico, natural, né? da fauna, da flora. Pode ser uma conexão, uma vivência fusional do eu, ou seja, do seu eu com a divindade, e aí é aquela vivência maior, é uma fusão. Você vive para Deus, você vive para um ser superior, você busca esse ser o tempo todo, ou enfim, na maior parte do seu tempo, e você recebe dele também, você sente que há ali um recado, que há um retorno. Então, essa vivência tua pode ser também com a divindade, ou pode ser com o outro, né? Tem pessoas que são amplamente sociáveis e sociais, então a vida dela é para o outro e pelo outro, é pela família dele ou dela, ou pelas famílias, ou pelos mais humildes, ou pelos mais poderosos, enfim, mas ele está vivendo, está na política, então ele faz essa vivência fusional, unido, misturado, fundido, dele com o outro, ou seja, com a alteridade, com as outras pessoas. E aí a gente volta para quem assistiu ou lembra daquela minha palestra sobre o Kybalion e os princípios ou leis do universo. Uma delas aí, ou várias para dizer a verdade, mas eu vou ficar só com uma, tem que ser relembrada agora porque ela entra na noção de egrégora, que é tudo no universo é energia. Tudo é energia, nós somos energia, energia do nosso corpo, energia que está dentro dos átomos que compõem as moléculas, das partículas, das células, de tudo que está no nosso organismo, do nosso cérebro, do que nos faz levantar da cama e depois ir dormir. Então, tudo é energia. Não é bobagem ou balela falar isso, né? E também não é charlatanismo. Tá na ciência e tá no mundo espiritual. Então, nós temos e carregamos o universo cheio de energia. E essas energias que também estão em nós, elas vibram em frequências, algumas mais rápidas, outras mais lentas. As mais rápidas são as que curam, são as que envolvem pessoas, são as que mudam as coisas, ou outras frequências mais baixas. Vocês se lembram de um ventilador, né? Um ventilador, aquele ventilador de teto, que tem as abas, que tem aquelas paletas, as hélices? Quando ele está desligado, você olha todas as hélices, ou seja, a frequência dele está zero, né? Está neutra. E aí depois você consegue até jogar alguma coisa e vai passar pelas hélices, né? E quando ele liga e ele começa a girar, a frequência tudo vibra mais rápido e você já não vê mais as hélices. E, inclusive, se você jogar alguma coisa para cima, não vai passar, vai voltar para você porque aquilo ali está vibrando muito fortemente e está girando rapidamente. É um outro exemplo cabal, comum, que eu uso para a gente poder entender também como é que muda o estado de uma coisa para outra. Certo? Para alguém que acha que é bobagem, isso é besteira. E as frequências de energia estabelecem trocas com perdas e ganhos. Ou seja, se tudo é energia, nós trabalhamos na vida toda, trocando essas energias, permutando, comutando, seja lá como queiram, algumas vezes nós vamos ganhar e algumas vezes nós vamos perder. Então, nessas formações, às vezes a gente despende muita energia e a gente perde, né? E outras vezes a gente ganha porque nós recebemos muitas energias também boas, né? Nós somamos com outras pessoas e aquilo até faz com que a nossa se multiplique. Então, as frequências de energia, e aí a gente tem em mente sempre a ideia de egrégora, tá? Eu estou falando de outras coisas aqui, mas que tem tudo a ver, não está desconectado. Então vocês vão lembrar que aí tem energia, tem frequências e tem trocas. Então, se essas trocas se estabelecem com ganhos, é melhor. Se elas se estabelecem com perdas, é uma outra questão. Então, meus irmãos, para a gente ir caminhando já para o final, a gente vai ver que isso está em todo o plano da existência. Não só quando nós nos reunimos num templo para consagrar as nossas presenças, os nossos intelectos, o nosso dia, nossa noite, nossa manhã, o horário que a gente se reúne, a um ser superior e a um melhoramento individual.
Não, na vida, quando nós vibramos diferente, quando nós não buscamos o mesmo caminho, quando nós não conjugamos e entramos em comunhão com as nossas forças, isso se reflete no nosso ser. Então, quando um casal briga, por exemplo, é porque não há conjunção, não há energias fluindo no mesmo sentido. E isso expressa claramente na gente. Então ali não há uma egrégora, porque as forças são opostas e elas são negativas, talvez ou uma positiva e outra negativa. E no plano espiritual é diferente do plano físico. Na física, os opostos se atraem. No mundo espiritual, das energias psíquicas, é o contrário. Os iguais é que se atraem, porque senão nós não nos reuniríamos em maçonaria. A gente ia procurar aquele que é igual a nós. Se eu sou muito ruim, eu ia procurar os maconheiros, enfim, os traficantes, os assassinos, porque talvez eu me identificasse com eles. Se eu fosse muito bom, e aí coloquem entre aspas, tá? Esse bom aí, para não dizer que eu não estou querendo chamar ninguém de santo, que nós não somos. Eu poderia ir para um congresso de monges, ao invés de ir para um congresso de malfeitores. Então, às vezes, os opostos não se atraem no mundo espiritual. Na física, sim. No mundo espiritual, você procura quem é igual a você. Melhor, quem tem mais proximidade com você. Né? Quem pensa como você, quem age como você e não o oposto. Pelo menos é o que eu acredito. Quem quiser discordar, pode discordar. E isso se dá em todos os planos, como eu falei. Na dança, por exemplo, as bailarinas coreografam, repetem, elas estão em conexão. Também tem um certo êxtase aí, psíquico, energético, emocional, pensamento, forma. Elas imaginam como é que elas vão fazer de novo a coreografia que elas treinaram 50 vezes. E elas estão ali, ao som da música, que é a vibração. E elas bailam e elas fazem os mesmos movimentos sincronicamente. E se uma delas cair, e se uma tropeçar, quebra a egrégora. Quebra o movimento, quebra o sentido e a continuidade. Se uma dessas bailarinas aí tropeçar, ou se ela machucar o pé, ela vai ter que sair desse círculo. Ela vai ter que quebrar o que antes já estava estabelecido em comunhão, em equilíbrio e harmonia. O mesmo na vida. Então, em tudo, até na dança, né? Estou trazendo esse exemplo aí da coreografia da dança. Então, ali está uma comunhão. Se cada uma dançasse para um lado e de um jeito, não haveria egrégora, não haveria conjugação no mesmo sentido. E elas precisam umas das outras, porque se uma, como eu já falei, se uma quebrar o pé, se uma tropeçar, elas vão ter que continuar sem a outra, óbvio. Mas não vai ser mais a mesma coisa. Da mesma forma, o sufi, né? Sufismo, que é uma vertente de uma ordem do século XIII, lá da Turquia. Sim, eles são uma ordem, a ordem dos derviches rodopiantes. Aí são esses homens que se vestem com esses trajes aí, lá na Turquia, quem vai a Istambul, quem vai a... Tem alguns shows lá e eles ficam 15 minutos fazendo uma dança prévia que é ligada à divindade, a Deus, e os outros 45 minutos eles começam a girar, girar, girar. Se eu desse 5 rodopios, eu cairia tonto e vomitaria no chão. Eles ficam 45 minutos girando e em conexão com o superior. Eles são uma ordem, tá? Eles são uma ordem. A ordem dos derviches rodopiantes. E eles são como nós, uma ordem. E eles estão numa conexão e numa egrégora. Essa foto aí traz só um deles, mas geralmente eles dançam em grupos, cada um rodando, rodando, e ao som de uma música, tá? Que tem natureza assim elevatória, espiritual, e também eles estão numa egrégora. Então a egrégora não é só a maçônica. E aí também um outro exemplo para quem já foi, eu já fui em muitos shows, multidões, 70, 80 mil pessoas, 100, até 200 mil já houve no mundo. Na Rússia já teve show com 1 milhão de pessoas numa praça, 500 mil. Aí o cara que tá lá no palco diz assim, todo mundo levanta a mão. E todo mundo. Então vamos dizer assim, tem 90 mil pessoas ali embaixo, 89 mil levantam a mão. Não há uma egrégora aí, não há um poder, uma comunhão, ao som de uma música, numa rave, num show qualquer.
Aí tem 50 mil, ele diz, agora vamos pular, todo mundo pulando. Aí desses 50 mil, 49 mil pulam. Não há uma egrégora aí, eles não estão juntos ao som da música, a vibração, a frequência, a harmonia. Agora, se lá no palco ele dissesse assim, todo mundo agora vamos pular, e ninguém pulasse dos 50 mil, aí não haveria, né? Ou ele dissesse assim, ou as pessoas que estivessem embaixo, todas vaiando, e a pessoa lá em cima cantando, é porque também não há uma conexão, não há uma comunhão. Lógico que isso é num sentido bem mais popular, mas também há uma egrégora. Ou pode não haver, óbvio. E nós, no mundo todo, somos maçons, estamos em todos os lugares imagináveis e também temos as nossas conexões, continuamos a nos encontrar, a nos reunir, a formar mesmo esses pensamentos, né? Juntos, independentemente da distância, a egrégora se mantém. E como sempre houve, né, ao longo do tempo. Então, num espírito mais aprofundado, num momento mais elevado, essa egrégora ela traz também todos os que não estão aqui, né? Não só nós físicos, né, corpo físico, mas todos aqueles que também estão por nós, também como nós, prezaram dos mesmos princípios, trilharam os mesmos rumos, seguiram os mesmos caminhos e tinham em mente as mesmas ideias. Então isso, para resumir, mostra para a gente que a egrégora está ou pode ser manifestada, formada em várias ocasiões, em vários momentos da nossa vida. Não é só egrégora de templo. Óbvio que os templos, uma igreja, um mosteiro, um monastério, um templo maçônico, um templo budista, são lugares por excelência para que as pessoas formem essas egrégoras, porque ali já há um campo vibratório, tem lugares que são até sagrados mesmo. Você entra e ou a energia é neutra ou a energia ali é muito forte e positiva. Como também há lugares consagrados ao mal, que você entra e a energia ali é muito forte no sentido negativo. Mas entre pessoas é no cotidiano, é o tempo todo a formação. Às vezes até de modo não intencional, mas geralmente ela é intencional. Essa egrégora ela tem que ter, como eu falei lá na frente, um desejo, uma vontade. E aí eu encerro com uma frase minha dizendo que essa vivência fusional, como falou lá o Gabriel Gomes, a vivência fusional das egrégoras confunde-se com nossa própria jornada. Ou seja, nós fazemos essa jornada sozinhos, mas estamos sempre esbarrando e encontrando outros. E aí essa vivência dessas egrégoras, ela perpassa toda essa jornada da vida que a gente faz em todos os momentos. Então eu agradeço a vocês, vou encerrar por aqui, vou desligar aqui, tentar tirar a tela para a gente voltar para o nosso encontro aqui e para quem quiser fazer uso da palavra, desde já agradecendo a todos. Pois bem, todos ouviram, conseguiram ouvir perfeitamente? Então eu posso abrir a palavra aqui, o nosso irmão Márcio, gostaria de começar? Renato Nakamura, antes de tudo, só saudar aqui nosso irmão, convidado pelo irmão Cristiano, é isso, Renato? Isso, meu querido, bom dia. Muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui, e todos os outros que estejam, que porventura eu não saiba o nome. Tem mais aqui o nosso amigo, Torak, é isso? É isso, eu falei errado o nome. É o Luambson. Ah tá, então o irmão aqui pode se apresentar, por favor, por gentileza. Não sou eu não, acho que é o Bena. É o Bena. Não, tem um irmão aqui que tá falando comigo agora. É um Torac, é o Jubinho. Ah tá bom. Não, é porque apareceu o nome assim, aí eu li aqui na tela. Bom dia, seja bem-vindo. Irmão Arthur Gustavo também está ali, futuro pai ali, todo concentrado.
Vamos lá, eu gostaria de abrir com o nosso irmão Márcio. Suas percepções, meu irmão, para a gente poder somar mais ainda aqui essas visões aí que foram apresentadas. Faltando o som, né? Tá sem som? Tá sem som? Não vai falar agora? Tá? Depois. Márcio tá impossibilitado. Meu irmão Ivan Lima Verde. Bom dia, Rogério. Bom dia, meus amados irmãos. Nós ouvimos atentamente a sua palestra, a sua apresentação sobre o tema escolhido para essa manhã e nós queremos, em princípio, lhe cumprimentar pela escolha do tema, como você desenvolveu, a facilidade que você tem, lhe deu essa facilidade, né? E como professor, eu acho que deu para todos nós entendermos e compreendermos. Eu, como vivo 54 anos de maçonaria, eu ouvindo meu irmão e levando para dentro da maçonaria. Então, eu me permito dizer o seguinte, que em comungando com tudo aquilo que você disse, na maçonaria da Tavênia, isso é pensamento meu, eu acredito que desde o momento, quando nós saímos da sala dos passos perdidos, fomos para o átrio da loja, nos harmonizando e lembrando daquela pergunta que está dentro do nosso ritual, que vindes aqui fazer? Ali nós estamos formando o nosso egrégora. Quando se abre o livro da lei e que se pronuncia aquelas palavras no final, viu? E na abertura e no final do nosso trabalho, é formando também o egrégora da maçonaria, viu? É somente isso que eu tinha a dizer, como eu vi. E os trabalhos se desenvolvendo lá dentro, exatamente tudo isso. Quando o egrégora é negativo, às vezes um irmão que não está em sintonia com o nosso egrégora, no meu entender também, dá o efeito dominó, né? O efeito dominó. É aquilo que quando o irmão sai da sessão, o egrégora foi tão bem harmonizado naquele momento, naquela noite, naquele dia, e todo mundo sai alegre, satisfeito, sorrindo, né? Sem saber o porquê. Não, é que naquele dia realmente o nosso egrégora funcionou. Rogério, meus parabéns. Muito obrigado pelos seus ensinamentos nessa manhã. Obrigado. Eu que agradeço é isso mesmo. Quando funciona, nós sentimos. Todos nós sentimos. Quando funciona positivamente. Da mesma forma que quando funciona negativamente, aqueles que têm mais sensibilidade, com certeza também sentem. É o nosso irmão Keiji. Primeiro, parabenizar, Rogério. Eu acho que o teor, o conteúdo, né, da palestra, vou dizer palestra, tá? É excelente. Alto nível. Eu acho que a gente deveria até semear mais essa palestra, porque isso faz muito sentido para todos, né? E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Essa que você também comentou, né? Que às vezes tem pessoas que chegam perto da gente e a gente sente instintivamente a energia. Cara, não tá legal isso aqui, essa energia não é boa. A gente consegue sentir isso, por natureza até, né? Algumas pessoas têm o dom, né, de sentir isso, de ver, de enxergar, né? Mas instintivamente a gente consegue sentir. Isso também me chamou bastante atenção, porque comigo também é assim. Mas o que mais me chama a atenção é o fato que você disse que a nossa egrégora ela é somatória, né? Então ela se soma, né? Que nem a gente falou que às vezes um irmão, né? O nosso sapientismo diz que às vezes um irmão acaba contribuindo também, né? Às vezes não de forma positiva, mas contribuindo com a egrégora, né? Então ela soma ou diminui, né? Então é um somatório das intenções. E ela também é cumulativa, né, que você comentou. E aí eu fiquei muito na dúvida, porque tem alguns ambientes que você entra e você sente também isso, né. Eu sei que os objetos, eles tendem a manter certa energia, né, roupa pessoal, enfim, utensílios, mas isso também acontece em locais, né. Sim. Fui visitar um local em Belém, não vou lembrar o nome aqui, né, hoje ele é um local onde tem
vendedores de pedras, né, pessoas que trabalham com isso, mas que era um antigo presídio. E é ruim, assim, não, teve um local lá que era uma solitária que eu não consegui entrar, eu cheguei a 3 metros do local e não consegui entrar. Então, se realmente isso também é egrégora, também é uma dúvida, né, se aquela energia acumulada a gente pode chamar de egrégora, né, energia ruim também, Sim. né, acumulou, somou, acumulou, porque é uma vibração que aí também tem a ver com vibração, né, é uma vibração ali que ela não harmoniza da forma com que você está. Que é aquela que a gente estava falando dos opostos se atraírem ou não, né? Que eu também acho que às vezes é o contrário, né? Algumas vezes aí nossa energia, ela vibra de uma determinada constância ou a frequência, né? Que você consegue perceber energias diferentes e consegue se repelir, inclusive, né? Então, se a egrégora, a gente pode chamar isso também de egrégora, né? Esse cumulativo de energias em determinados locais, positivas ou não, né? Porque tem locais que são positivos, você entra às vezes numa igreja, em algum local onde você vê que tem uma energia positiva, né, no mosteiro e tal, você vê ali, né, você sente, né, se isso também a gente pode chamar de egrégora. E no demais, meu irmão, nossa, eu tô maravilhado aqui com o conteúdo, tá, desse teu estudo, parabéns, cara. Muito obrigado, fenomenal. Irmão Queijo. Irmão Queijo, em cima do que você falou, vamos refletir mais um pouco. Há pessoas que dizem que, por exemplo, certos lugares onde havia uma reunião de energias ou de sofrimentos, né, que a gente vai lembrar aqui também que teve gente que sofreu a vida toda, aquela energia está toda lá, foi o que você acabou de dizer, de templos, de lugares, de espaços públicos. Recomenda-se, por exemplo, um lugar onde foi um presídio, aquela energia pode ficar lá um século, já não tem mais ninguém lá, já foi desativado, não é utilizado para nada, mas aquela energia de quem morreu lá, de quem foi torturado lá, de quem sofreu lá, né? Como eu falei aí, mostrei até em alguns desses slides, dessas apresentações, não somos só nós, energia física, matéria, ainda aqui. São energias de quem não está mais aqui como corpo, mas há energias fluindo pelo universo o tempo todo. Então, naquele espaço, por exemplo, se fosse para construir um templo ou uma casa, qualquer coisa, teria que se esperar muito tempo para depois de passar talvez esse século, construir-se algo lá e, de preferência, levar-se antes de começar energias outras positivas para tentar fazer uma espécie de dissipação daquilo ali. Por isso que muitas vezes, e há lugares que nós inclusive trabalhamos, que existem energias muito ruins. Como também tem lugares que nós vivemos, convivemos, como eu digo, vamos lá, né? Às vezes participamos, passamos por lá, que tem coisa muito boa, tem energia boa. Então, realmente, não são só as pessoas fisicamente que emanam esses sentimentos ruins ou bons. Também são as que ali já estiveram ou ainda estão. Então eu quero crer que é isso, né? Você fez aí a menção. E há lugares mesmo assim. Inclusive há lugares que te dão provas disso. Há algo ali que está te dizendo, olha, aqui tem um negócio aqui estranho, né? Eu já passei por situações assim. Conheço gente que já... Vou contar para vocês um caso aqui que pode parecer que vocês poderiam escrever e dizer que é um conto fantástico e alguma coisa assim. Mas não é fato. Ligado ao judiciário. A vara que hoje eu trabalho, que é a 9ª vara criminal, ela já foi, antes de ser 9ª, ela era a 11ª vara criminal. Ela ficava localizada ali na Praça Maria Aragão, certo? Naquele complexozinho que tem ali do outro lado, daquela parte que não é a maior aberta. Tem a promotoria, tem uma delegacia de proteção à criança e adolescente e tinha a vara, que era a 11ª vara criminal. Eu ainda não estava lá, graças a Deus. Eu cheguei depois quando é a 9ª, agora no fórum. Mas eu também já tenho história do fórum para contar. Inclusive uma que aconteceu há 2 meses, agora já na pandemia. Ali tem muito sofrimento. Quem trabalha com crime é o drama da vida humana. É gente que morreu ou tá para morrer. É gente que vai ser condenado. É gente ruim à beça. É gente boa sofrendo na mão de gente ruim. É criança sendo estuprada por pai. No caso, a área que eu trabalho, né? Por isso que eu tenho que desopilar. Se eu ficar só com isso, o cara pira. Então,
O que aconteceu certa feita? A juíza que trabalhava lá, em casa, perto já de, sei lá, meia-noite, não sei que hora. Ou seja, a vara já está fechada, não tem ninguém na vara, certo? E não tem nenhum servidor. Mesmo que um servidor maluco resolvesse ir lá naquele horário, vamos colocar aqui em tese, mas eu acho que isso é muito difícil acontecer hoje. Se fosse, alguém iria para talvez pegar alguma coisa e sair, não ia ficar lá. Ela recebe, na época já tinha um celular, ela recebe uma ligação da vara por volta da meia-noite, uma hora assim. Olha só, do telefone do gabinete dela. E aparece lá no celular dela alguém ligando para ela, da vara fechada, de noite. E ela atendeu, assim, atendeu sem querer atender, né? Quando você recebe a ligação sem querer, na verdade, ouvir. E depois não tinha nada. Ou seja, ligaram, mas ninguém falou. Aí vai dizer, mas isso aí pode ter acontecido qualquer coisa. Enfim, mas só que antes a vara já tinha um histórico de várias coisas que acontecem e aconteciam lá no caso, né? Aconteciam, não está mais lá. Então aquele lugar ali devia ser muito ruim. Chegou, por exemplo, a sumir processo. Processo, papel. Tava aqui, eu botei bem aqui. E no outro dia, quando chegaram, o processo tava ali, tá? E não foi nenhum servidor que botou. Teve processo que sumiu, que todo mundo ficou procurando, dias e dias, e ninguém encontrava o processo. Fulano perdeu, não sei quem é responsável, tal. Depois, do nada, o processo aparece de novo. E mais, aí o cúmulo. Aí quem acreditar, vocês são livres para quem quiser acreditar, quem não quiser, essa bobagem. O que fizeram? Pegaram e amarraram, sob ordem da juíza, chegaram a amarrar o processo. A juíza pediu, olha, amarrem esse processo aí, botem um fio, um barbante, qualquer coisa, e deixem ele num lugar, certo? Pra gente ver depois. E chegaram em outro dia e o processo não estava lá. O processo foi fixado, foi amarrado. Aí, meus irmãos, cada um faça o pensamento que quiser, né? E outras tantas pessoas que veem ou já viram ali no fórum mesmo, no Tribunal de Justiça tem um menino que aparece lá, que nos corredores, né? Que muita gente já viu, servidor, desembargador. Quem é aquele menino louro ali andando ali, aquela criança, alguma coisa assim, né? E comigo já entrou, estava eu e uma colega, a porta só tinha uma porta que era como se fosse assim atrás da gente. Se fosse entrar, teria que pegar assim, um pequeno caminho para entrar no espaço que a gente estava da sala. A minha colega estava numa visão mais favorável, estava em outra. Era perto de 6 horas da tarde, não tinha ninguém ali perto, as outras varas estavam vazias, porque a gente estava em pandemia. E a gente trabalhando lá, concentrado cada um no seu computador, a gente não estava nem conversando. E eu ouvi a porta, porque é uma porta de vidro, fica fechada toda vez que alguém entra num ambiente, às vezes a gente sente, né? Você não precisa olhar, você sente que tem uma pessoa. Eu acho que alguém entrou agora aqui na minha sala. E aí você às vezes até se vira, né? E nesse dia, alguém ou algo deve ter entrado ou tentou entrar, certo? E eu ouço aqui a porta fazendo um barulho, a outra colega está no outro ponto, no outro extremo da sala, também ouve, só que nós dois calados. E nesse momento eu digo assim, quem está entrando aí? E ela diz assim, oi, né? Os dois automaticamente cada um falou uma coisa e ela se virou para ver. Resultado que ninguém entrou na sala, de fato ninguém entrou na sala. Eu, em menos de 20 segundos, me levanto e vou lá atrás. Eu fui na cola, não, vou ver quem é que está entrando aqui. E eu passei rápido mesmo, não demorei muito. Não tinha ninguém na copa, não tinha ninguém, a porta estava fechada. E eu saía ao corredor para ver se eu encontrava alguém entrando em alguma vara ao lado da nossa e tal. Não tinha ninguém, porque a nossa, como é processo físico, a gente tem que estar lá, não pode ficar em casa. As outras varas contíguas são processo eletrônico, então eles estão tudo de casa trabalhando, não precisa nem pôr o pé lá. E aí eu voltei calado e mais. Aí quando eu volto, que eu entro de novo na nossa sala, o corredorzinho que tem um lugar onde a gente toma café, tem uma pia, tem um pequeno micro-ondas, tem um pequeno frigobar, e do lado do frigobar, perto da porta de vidro, quando se entra,
tem um cestinho de lixo, né? E o cestinho de lixo estava no chão, estava caído o cestinho de lixo, ou seja, alguém derrubou o cestinho de lixo. Ali não tem corrente de vento, não tem ar para passar ali. A porta é de vidro maciço, então a porta também barra qualquer passagem de vento. Se fosse dizer, deu um vento e caiu aí o cestinho. Eu voltei calado e não falei nadinha para a colega, não falei que, eu só falei que não tinha ninguém aí. Aí ela ficou estranho, né? Aí a gente voltou, terminou de trabalhar e depois ficou a mula, né? Os dois foram, eu disse, vamos embora. 5 minutos depois eu disse, olha, já deu, vamos embora para casa. Aí ela, vamos, é melhor a gente ir. Enfim, então esse daí é só um exemplo, né? Dessas coisas que acontecem, que às vezes a gente fica pensando realmente se há outros planos, ou se de fato, como é que esses planos se interconectam com a gente. Agora, assim, quem foi, quem era, por quê, o que queria ali, aí realmente não cabe a mim dizer, nem tenho ideia do que seja. Então vamos a outro irmão aí que queira falar. Já foi o nosso irmão Lima Verde. Aqui o Renato. Renato, fica à vontade, meu amigo. Ô, mano, então, vou primeiro parabenizar, né, pela palestra. É bem interessante quando a gente fala de egrégora. E o irmão que falou há pouco falou também sobre a questão do presídio em Belém, que ele visitou e tal. Me recorda muito a floresta de Aokigahara. Acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar nessa floresta que fica no Japão, sim, que ela é conhecida como a Floresta dos Suicidas. Suicidas, é terrível lá. Eu sou um aficionado por cultura sombria, filmes de terror, essas coisas, e nunca tive problema nenhum com esse tipo de energia. Mas quando eu assisto ou leio qualquer coisa sobre Aokigahara, é uma sensação muito ruim. Péssima. Também, eu já assisti um documentário e eu me senti mal. É horrível demais. Inclusive, existem as placas, né? E no Japão eles proibiram de vincular o índice de suicídios na mídia, por causa que cada vez que eles divulgavam esse índice de suicídio, aumentava mais. Então eles pararam. Verdade. Uma outra coisa que eu queria falar, na verdade, é quando você falou dos sufis, é importante falar que os devistes, o sufismo em si, ele também é como, por ele ser uma ordem espiritual do islamismo, ele tem algumas famílias. Os devistes, eles são um grupo, uma família, né? Tipo um rito diferente, vamos utilizar esse termo. E existem tantos outros. Eu sou iniciado na família Naqshbandi. E a família Naqshbandi, eles não fazem o giro como os devistes. Sim, não sabia disso, não. O giro, ele é algo muito mais exclusivo mesmo dos devistes. Sim. Lá na Turquia. Os outros grupos, a egrégora já é diferente. É uma egrégora mais voltada para a entoação de cânticos né? Islâmicos, né? Ou então a entoação dos 99 nomes de Deus. Sim, perfeito. Então, caso vocês queiram procurar depois para dar uma olhada, procure Zirk na internet. Eu vou escrever aqui. Zirk, né? Quem sabe eu boto um link aí para vocês darem uma olhada. E para vocês verem a egrégora, a vibração que é esse momento. A sensação que eu posso descrever para vocês, que quando eu faço, é como se eu estivesse saindo do meu corpo e flutuando. É como se eu não sentisse mais nada ao meu redor. O seu corpo fica completamente anestesiado e você vai seguindo uma onda. Você vai seguindo uma onda. Inclusive os sufis dizem que até o balançar das árvores é uma forma de zirk. É uma forma da natureza estar agradecendo a Deus pela sua existência. Então, acredito que tem muito disso. A egrégora aí é excepcional. Você falou muito sobre. Falou tudo sobre. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão Nakamura. É um prazer tê-lo aqui conosco. A gente já se conhece de outros, né? De outros grupos, de outros lugares. Por intermédio do irmão Cristiano, que conhece você há mais tempo que eu, mas desde já minha admiração por você aqui. Bom também estar recebendo o irmão da fé muçulmana. Rogério, que a gente pode aprender com isso, né? Rogério, pede para o irmão Nakamura se apresentar. Irmão Nakamura, apresente aí suas credenciais para o nosso irmão Lima Verde, para nós outros. Me perdoe, meu irmão. Eu sou Renato Nakamura,
Sou atual venerável mestre da loja Arca Sagrada número 193 do Oriente de Salvador, Bahia. Por enquanto eu estou nesse cargo, né? A gente está passando por um processo aí complicado, o Cristiano está sabendo, aí eu estou pensando em ir para outras lojas já aí. Migrar. É um prazer lhe conhecer, meu venerável. Prazer todo meu querido. Satisfação estar aqui. Muito obrigado também pela explanação aí, já trazendo mais um conhecimento para a gente, né, sobre o surf. Não sabia, por exemplo, que existia essa outra vertente, né, que você faz parte aí, que eu acho bem interessante também. Até porque todas elas, né, de alguma forma, elas conseguem trazer para a gente também essa conexão, né? Cada uma a seu modo. Eles pela dança, né, e esse outro braço aí que você falou esse lado mais espiritual mesmo. E da música, né, da entonação das palavras sagradas. Então vamos lá, Igor. Não, o nosso irmão Cristiano. Cristiano, por favor. Saudações, meus irmãos, bom dia. Desculpe o atraso, estava em reunião ali no poderoso Tribunal de Justiça Maçônico. Agradecer a presença de todos e dos nossos irmãos visitantes. Eu agradeço na figura do nosso irmão Jafar Nakamura, que está aqui presente. E peguei a palestra já andando, mas agradeço Está sendo gravado, hein? Eu gravei aqui, depois eu posso passar o vídeo para o YouTube e vou disponibilizar não abertamente, só para quem tiver o link que vai poder ver. Maravilha. Se puder disponibilizar também o PowerPoint seria ótimo, mano. Sim, esse é mais fácil, posso fazer já depois. Quanto à exposição do tema, egrégora, eu tenho alguns posicionamentos pessoais que gostaria de dividir. Durante a sua palestra, você mencionou em energias positivas e negativas. Particularmente, eu não gosto de identificar tais tipos de energia dessa forma. Eu entendo que seria maniqueísmo demais. Eu vou para um outro lado. Eu costumo identificá-las como predatórias ou harmônicas. Porque eu vejo que a dinâmica funciona melhor assim para poder compreender. Puxando o exemplo do show, puxando o exemplo do templo, puxando o exemplo de uma missa, puxando o exemplo que o próprio Kenji deu lá do ambiente que ele visitou, do presídio, e que é às interessante perceber que essa questão de egrégora, ela é responsabilidade nossa. Sim. Por incrível que pareça, porque nós fazemos a alimentação e recebemos em retroalimentação essa informação de molde da forma pensamento, de como ela nos influencia. Se vamos àquela casa abandonada no final da rua, por exemplo, e temos uma sensação ruim, é porque previamente nós já temos algum tipo de suporte, mesmo que inconsciente, de que aquilo não é um lugar harmônico, é um lugar predatório, e a gente acaba, de certa forma, no momento em que alimenta esse medo de um local desse, acaba alimentando a forma pensamento daquela egrégora e ela te retroalimenta, causando aquela sensação de mal-estar. No momento que você tem consciência disso, no meu entendimento de como trabalhar a afluência de uma egrégora e como convertê-la para algum interesse que eu tenha. No momento que você tem consciência disso, você tenta quebrar essa dinâmica e tenta fazer com que aquilo funcione a algum tipo de vantagem que você queira imprimir. Perfeito. Eu achei interessante os seus relatos com relação ao ambiente lá da nona criminal, e ele casa basicamente com isso que eu entendo, por ser a impressão que dá é que justamente há uma carga predatória no ambiente. Sim. E que seria interessante quebrar essa situação. Aí eu vou utilizar um pouco do sarcasmo da minha verve humorística que você conhece bem. Ou coloca um padre em cima de um caminhão-pipa jogando água benta, ou chama um xamã, ou manda acender uma vela para esse menino que está bagunçando o processo, mas não deixa ele pegar esse telefone para ligar para a juíza de madrugada. Não pode. Já pensou? Vai matar a juíza do coração, quase ela morre do coração. Eu também, se eu recebesse essa ligação, da secretaria, meia-noite, quem é que está lá na secretaria trabalhando agora?
É verdade, Por mas sorte, tem razão. por sorte, entre aspas, essa criança não assistiu aquele filme O Chamado, do original japonês, e não falou do outro lado, 7 dias. Aí é com a pobre do coração. Seria pior se viesse essa mensagem. Mas você tem toda a razão, meu irmão Cristiano, em relação a essa questão do positivo e negativo, de usar outro termo. Concordo. E também da questão de você mudar, tentar ir mudando a forma, pensamento, para quebrar aquela onda ali, né? Inclusive, depois que isso aconteceu, esse último relato que eu falei aí, eu procurei uma pessoa que é ligada à espiritualidade, e ela me falou assim, a melhor coisa que vocês dois fizeram, você e a Karina, que estava comigo lá na hora, foram ter ignorado aquela energia que estava ali. Ele disse assim, estava sim alguma energia que talvez quisesse impor esse medo a vocês, né? Porque não tinha ninguém naquele setor do fórum, porque já era entrando ao início da noite, né? No pôr do sol, e vocês dois estavam ali muito concentrados, tanto que a gente não estava nem conversando, cada um estava fazendo sua coisa ali já há mais de 2 horas, cada um com as suas tarefas, então a gente estava concentrado numa coisa que não era o que externo, a gente nem sabia, tanto é que a gente só se deu conta que havia alguém, supostamente alguém entrando, nesse momento que a gente desconectou do nosso trabalho. E aí ele falou, vocês ignoraram, se havia alguma coisa ali, alguma energia, vocês a ignoraram e não demonstraram temor por aquilo ali, entendeu? Não ficaram assim, meu Deus, vamos embora agora mesmo a gente vai sair correndo daqui. Porque era isso que ela gostaria que acontecesse. Talvez que vocês saíssem, eu digo eu e ela, saíssem correndo de lá, botando, entendeu? Os bofs para fora com medo mesmo, aterrorizados. E não, a gente continuou lá, voltamos a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu não falei para ela que o balde tinha caído, porque eu sabia que se eu falasse, talvez ela não quisesse continuar, então deu tempo da gente terminar o que tinha que fazer, e aí depois eu falei para ela, vamos embora? Aí ela disse, vamos embora, aí fechamos lá e fomos embora. Ele disse, se vocês tivessem saído ali correndo, naquela mesma hora, as pressas, talvez isso daí voltasse a ocorrer outras vezes, não quer dizer que no outro dia ia ter de novo, mas pode ser que outras vezes algo parecido se manifestasse, a gente quebrou. Tanto é que depois disso, graças a Deus, eu quero crer que não aconteça mais, não aconteceu mais nada. É interessante essa abordagem desse seu relato, porque lembra bastante o que os alemães chamam de poltergeist, do espírito brincalhão. Que eu acho que foi isso que ele me disse, era um poltergeist, era um espírito brincalhão. É interessante ver isso, porque justamente tu casa com exatamente o que eu falei, de alimentar a forma pensamento para que ela fosse manter-se o ciclo. Se saísse gritando, correndo desesperado, estaria alimentando a brincadeira do espírito brincalhão. Isso. Foi isso que foi dito para mim. Perfeito. Obrigado aí pela reflexão. Muito bom. Mais algum irmão que queira... Irmão Arthur? Bom, meu irmão. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Desculpa o atraso, porque... Assim como o Cristiano, a gente está para uma reunião do Tribunal de Justiça, virtual mesmo. Queria saudar aí meu irmão, meu vizinho, José Roberto, presidente da PAEL, que se faz presente aí na reunião da nossa loja. José Roberto. Cumprimentar nosso sapientíssimo irmão, né? A autoridade máxima aí presente. E todos os irmãos aí presentes. Meu irmão Rogério, cheguei um pouco atrasado. Primeira coisa, eu fiquei muito feliz que a sua palestra foi gravada. Tá sendo gravada. Eu poder assisti-la na integralidade em tempo oportuno. Mas só queria acrescentar, já que você, Keiji comentou aí com relação a presídio, né, essa questão de ambiente, e falar assim, que a minha experiência com o ambiente, assim, que para mim foi um sumidouro de energia, foi quando eu visitei um campo de concentração. Ixi, eu não fui, mas quem foi também me falou. Não, é um campo de concentração que parece que lá, cara, suga todas as tuas energias. E quando você sai de lá, assim, sei lá... Exausto, né? Acabado, né? Alemanha, você não tem clima de fazer mais nada, assim. Porque, cara, parece que a tua energia vai toda, é um sumidouro ali. Eu só queria acrescentar isso, mas no mais, parabéns pelo pouco que eu vi da palestra, fantástico, quero ver ela na integralidade, mas
mais aproveitar a palavra aí para dar um abraço a todos os irmãos. Muito bom vê-lo, meu poderoso irmão Márcio. Bom demais vê-lo aí. Quero ouvir falar também, porque esse cara, quando fala, arrebenta, que é conteúdo demais. Abraço a todos aí, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado, irmão Arthur. Essa experiência eu ainda não vivi, e mesmo se for lá, eu quero crer que, assim, pelo aspecto histórico, é riquíssimo, né, o que você fez, ir lá, como muitas pessoas também vão, né, nos campos, né, Treblinka, Sobibor, vão em Auschwitz, vão em tantos outros espalhados ali, né, dentro da Alemanha ou na Polônia, né, que também tem vários. Eu tenho uma amiga que foi, também teve essa mesma experiência que você teve aí na Polônia, né? Ela foi no campo da Polônia, não me lembro agora qual, mas acho que era o maior de lá. Aí tem aquela frase bem na entrada, né? Arbeit, né? Trabalho. O trabalho liberta. Trabalho liberta. Lembrei também do Marx que diz: o trabalho dignifica o homem. Aí as pessoas chegavam lá achando que iam trabalhar, né? Para construir algo, para se libertarem, né? E na verdade elas não foram se libertar, mas de outra coisa. Na verdade elas foram ser escravizadas e tal. E ela narrou esse mesmo sentimento. Quando ela saiu de lá, depois de acho que 1 ou 2 horas de caminhada, ela saiu aos prantos, né? Porque também tem a sensibilidade feminina que é mais aflorada do que a nossa. Ela chorou muito, chorou. E estava assim, como você bem definiu também, usando esse termo, né? Foi um sumidouro, né? Ela saiu exausta, ela saiu como se ela tivesse sido drenada, né? Drenou a força dela todinha, ela teve que ir para casa e tal. Só no outro dia que você vai retomar um pouco aquilo ali, né? Então isso daí é mais um exemplo de que todas aquelas energias que estiveram ali, de alguma forma, com os seus sofrimentos, porque aí entra a questão da morte e do sofrimento, né? A gente está falando aqui de vida, mas a gente tem que lembrar também da morte e do sofrimento. Assim como quando eu exalo coisas boas, eu posso contaminar as outras pessoas positivamente, tá todo mundo triste aqui, aí alguém entra no ambiente e diz: ei pessoal, não sei o que, conta uma piada, todo mundo gargalha e pá, aí sobe, né, levanta o astral, que às vezes não estava bom. Da mesma forma tem essas coisas negativas, aquele sofrimento que cai sobre todos nós, às vezes até com os corações mais duros, né? Que tem gente que tem um coração muito duro, e a alma também, e de alguma forma você é tocado por aquilo ali, negativamente, positivamente. Então é mais vamos dizer assim, um indício, né? Não vou nem falar de prova, né? É um indício de que há alguma razão nisso, né? De se falar nesse sentido. Não é... Sim, meu irmão, e só dando o outro lado, né? Sim. O momento que eu estou vivendo hoje, com a iminência do nascimento da minha filha, sim, a egrégora, a energia que isso traz, seja para mim, seja para a Natália, seja para as nossas famílias, para os nossos amigos, essa expectativa positiva, que é justamente isso, né? É a expectativa da vida, a renovação. Então eu tenho certeza que essa vai ser a maior iniciação da minha vida. Com certeza. Então toda essa energia aí foi como o irmão Cristiano falou, é a forma pensamento, né, Cristiano? É a forma pensamento, porque a forma pensamento que vocês estão criando, e que nós, e que os teus familiares da tua esposa, é o surgimento da criança que vem aí. Então, se é uma forma pensamento, ela já existe porque ela está lá dentro do ventre da tua esposa. Então ela já está aí, né? Ela já está aqui, melhor dizendo. Porém, ela também já está saindo nessa forma pensamento, que é boa, né? Porque ela é construtiva, ela é dessa natureza aí. Congrega com essa ideia que o Cristiano trouxe aí. Muito bom mesmo. Nós temos outros irmãos aqui. Carne, né? Oi? Do verbo se fez a carne. Isso mesmo. Isso mesmo. Outros irmãos que se quiserem falar, eu estou vendo aqui o irmão José Roberto. Meu irmão, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Pois não, meu irmão. Muito obrigado pela sua deferência. Eu gostaria muito de salientar que a sua explanação
vamos dizer assim, deu bem de encontro com um pensamento meu, que realmente tudo nesse mundo é energia. Tudo, tudo, tudo. O universo todo é uma energia. E isso mostra que a ciência, quer queira, quer não, comunga com o espiritualismo. Quer dizer, tudo que é material envolve o espiritual. Tá me ouvindo aí? Porque aqui apagou. Estou ouvindo. Tudo bem. Estamos Aí eu só tenho a parabenizar e também aqui meus cumprimentos ao nosso irmão que fez a palestra, ao irmão Rogério, né? Isso. Ao nosso irmão Márcio, nosso irmão Ivan Lima Verde, nosso irmão Arthur, que acabou de se pronunciar. E, voltando ao assunto, realmente é uma prova, no meu modo de entender, né, de que Deus realmente existe, quer admitam ou não, Isso. mas Deus existe. Deus é a natureza. Qualquer forma que se pense, Deus é uma energia, potencialmente a maior de todas. Acontece que, para concluir, que cada dia mais eu estou comprovando que nós somos uns eternos aprendizes mesmo. Estamos sempre, quando não aprendendo, mas pelo menos configurando que aquela forma que a gente pensa é verdadeira. E hoje, mais do que nunca, a sua palestra, a sua explanação, me mostrou que realmente eu fiz bem, há já um bocado de anos, de participar da maçonaria. E hoje aqui quero trazer os meus parabéns em nome da PAEL, através do meu nome, porque se nós continuarmos, mesmo como diz o outro, o normal que vem aí na frente, de continuarmos fazendo esse tipo de coisa, mesmo estando reunindo Isso. presencialmente. Perfeitamente, porque, eu estou de acordo com você, estou de acordo com... nós vamos acostumar a ter esses encontros, mesmo que sem ser no tempo. Faz falta, muita falta, a gente estar presencialmente com os irmãos. Faz, claro que sim. Mas nós temos que habituarmos a termos esse tipo de encontro virtual. Talvez, como diz um velho ditado, há males que vêm por bem. Isso. Foi um mal muito pesado, está sendo muito pesado, mas nós estamos começando a nos habituar a fazermos uns encontros virtuais, que esses encontros realmente vão nos trazer cada dia mais benefício. Quero aqui aproveitar e dizer a todos os irmãos aqui presentes que no dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã, nós vamos ter a sessão virtual da PAEL, para dar continuidade ao projeto do formato parlamentar que está embrionário, mas já tem alguma coisa pronta. Certo. E está aí nosso irmão Lima Verde, que se dispôs a colaborar com a sua sabedoria, que todos conhecem, para que esse projeto saia do papel e venha para a prática formal. Eu quero aqui agradecer ao nosso irmão Márcio, que assim que eu dei a entrada aqui, parece que ele já percebeu lá e eu já vi aparecendo meu nome lá. E agradecer ao nosso irmão Rogério pela sua belíssima apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão José Roberto. E refletindo aqui sobre sua fala, o nosso irmão Lima Verde inclusive já partilhou no nosso grupo esse pré-projeto, né, irmão Lima Verde, né, sobre a formação parlamentar, né? Positivo. Já compartilhou. Positivo, já foi. Isso. Já inclusive, já foi. Eu postei para a loja a convocação. Foi. E sobre essas audiências virtuais, essas sessões, é um caminho sem volta. Para mim, eu percebo que ela vai ser um momento complementar às nossas reuniões em loja. É um momento complementar importantíssimo. Porque muitas vezes, penso eu, aquilo que nós não tratarmos em loja,
e que, devido à própria estrutura do ritual e do tempo, né, que nós temos para trabalhar estudos lá, não seja possível, parte-se para esse campo aqui do virtual. Então, mantém-se a maçonaria da forma que ela sempre foi, congregando em templos, mas cria-se um outro momento complementar, que pode ser em outro dia, que não o dia da sessão regular em templo, para se fazer essa espécie de troca de ideias, né? Com ainda uma condição melhor ainda, com uma condição melhor ainda, que é como hoje nós tivemos aqui a participação de um irmão, Renato Nakamura, que está lá em Salvador, que está na Bahia e pode estar aqui conosco, né? E em loja às vezes isso não é possível, porque você vai ter que se deslocar, viajar. Então nós podemos ter aqui irmãos de qualquer lugar do Brasil, até do mundo, aprendendo, trazendo coisas novas para a gente, trocando ideias. Então, nesse aspecto, como bem falou o nosso irmão José Roberto, foi um mal que aconteceu ao mundo, mas que trouxe também, né, esse lado positivo, ou coisas boas, construtivas, né, que a gente pode manter doravante. Vamos manter. Quem quiser manter, as lojas que quiserem manter, né, tem essa possibilidade. Eu acho que isso só vai enriquecer os nossos debates cada vez mais. Já são muito bons dentro do templo, e eu acredito que vão continuar a ser, mas a gente abre esse outro espaço que é fora do templo, a gente continuar crescendo, continuar aprendendo. E Rogério, me permite uma pode parte? falar, à vontade. Corroborando tudo o que disse aí o presidente da PAEL e as suas palavras, nós vamos aproveitar então para, como deputado da loja, viu, sugerir ao meu amado irmão Rogério, que é o guarda da lei, viu, para que a gente possa apresentar o nosso deputado federal, possa apresentar na soberana Assembleia Federal Legislativa, viu, uma emenda à nossa Constituição para que as lojas também, né, possam realizar sessões virtuais, para que o irmão possa se complementar dentro dos assuntos atinentes à maçonaria. Isso. Viu? Porque ele tem que passar pela soberana Assembleia Federal Legislativa. Então, vamos chamar o nosso deputado federal, não é isso? Isso. Viu? Para que ele prepare uma emenda e vá nos defender lá, apresentar essa proposta nossa na soberana Assembleia. Que as lojas que quiserem, ao passar essa pandemia, né? As lojas que quiserem e desejarem, né, possam realizar também sessão virtual, porque aí fica legal, né? Isso. Fica legal, não pode dizer, não pode, isso é só nesse período, não. Agora é lei. Perfeito. Agora vai ser lei. E atende exatamente a necessidade conforme o meu amado irmão acabou de declarar. Muito obrigado, desculpe. Não, de nada. Inclusive, desde já tem todo o meu apoio para defender essa causa aí em qualquer instância. Eu sou um dos defensores dessa alteração na legislação, na nossa, para que a gente some. Nós não vamos destruir, nós vamos construir mais uma coisa. É como se você tivesse uma casa e vai estar construindo o puxadinho, né? Vai estar construindo mais um cômodo ao lado. Então, essa possibilidade aí que o irmão trouxe, o irmão Lima Verde, que ele é já defensor dessa posição, é a minha também. O que for possível que tiver ao alcance da nossa loja, inclusive aí pela representação do deputado, né? A gente tem que fazer uma moção nesse sentido, para que leve esse posicionamento da nossa loja para essa alteração no texto da legislação, da nossa legislação, porque aí eu acho que nós só temos a ganhar. Inclusive, uma outra questão que também deve ser vista pelos legisladores é que isso é tão bom que muitas vezes um irmão que por qualquer razão não possa comparecer à sessão, porque está doente, porque aconteceu um acidente, porque não está, na cidade, ele vai poder ter a possibilidade de se congregar, nem que seja virtualmente, recebendo também os ensinamentos que foram discutidos em loja. Vai dar continuidade ao seu processo de melhoria individual com essas reuniões. Então eu vejo de forma positiva. Então vamos correr aqui para a gente poder terminar. Tem mais alguns irmãos que alguém gostaria de fazer uso da palavra, para a gente também
não tomar muito tempo de vocês, porque a gente está chegando perto da hora do almoço. Nós ainda temos aqui nosso irmão Marcos Costas, não sei se ele está aí, se estiver mesmo, E o gostaria de irmão ouvir. Márcio também, tem que falar, irmão Márcio. Márcio, eu dei a palavra para ele em primeiro lugar. Eu sou tão bom com ele que eu botei ele para falar primeiro, ele não quis. Mas aí, respeitando ele, eu vou deixar agora pro final. Marcos. Eu tô esperando o Márcio falar desde a hora que começou aí, que ele disseste, ô Márcio. Aí, meu irmão, desculpa ter chegado atrasado, mas eu tive um probleminha aqui, mas ainda consegui pegar boa parte aí da apresentação. Então, eu tô esperando o irmão Márcio falar, pode usar logo a palavra. Irmão Márcio, depois de você. Ixi. O microfone tá funcionando agora, não é? Ah, tá. Deu ruim, Galvão. Eu tive que trocar o microfone aqui. Ah, tava ruim. Mas, Rogério, são 2 ou 3 considerações só que eu tenho a fazer. A primeira é que a nossa cabeça ela é muito boa em fabricar problema, né? Daí a gente saber distinguir muito bem assim, o que é um conflito de egrégora e o que é assim, a nossa cabeça fabricando um incômodo. Porque já ouviram falar daquele negócio o santo não bate? E de repente você conversa com a pessoa e vê que a pessoa é outra, né? Fugiu daquele preconceito que a gente estabeleceu. Isso aí é um negócio muito importante. Porque, às vezes, a título de egrégora, a gente deixa de participar de muita coisa boa, né? E eu falo isso porque, por exemplo, o Renato, ele falou dos sufis aí, né? E meus parabéns, Rogério, me parece que alguém está vendo o clipe do Behemoth, né? E os sufis, eles acessam o mesmo tipo de egrégora que, na minha opinião, a Umbanda Sagrada acessa. Inclusive, aquele rodopio que eles fazem em torno do próprio eixo é bem semelhante. Parece mesmo. E a gente visita a Turquia a título de turismo e vai ver lá os sufis rodopiando e deixam de, por exemplo, visitar um centro de Umbanda por puro preconceito. Né? Falar, não, mas a egrégora não bateu. Não, é preconceito mesmo. Então, antes de qualquer coisa, tomar muito cuidado o que é uma egrégora conflituosa e o que é preconceito, uma coisa que a nossa cabeça está fabricando antes de qualquer acesso. Né? E justamente por isso vem a segunda colocação. Imagine assim, o que é o Batman da Liga da Justiça no meio de uma reunião com o Lex Luthor, a Liga da Justiça do Mal. Né? O Batman é egrégora conflituosa. Pra ele. E agora imagina o que é o Lex Luthor no meio de uma reunião da Liga da Justiça, o Batman, Super-Homem, todo mundo. O Lex Luthor é uma egrégora conflituosa. Né? Então, partindo do princípio da polaridade, que naquela palestra do Kai Baron você falou, talvez as duas sejam 2 faces da mesma moeda. Né? Quem define o que é bem ou mal é exatamente aquilo que a gente programa na nossa cabeça. Moralmente falando, para mim, um nazista é um covarde. Né? Porque imagine só, um nazista corajoso, ele botava fogo no mundo. Né? Se covardemente ele já fez o que fez, imagina com coragem. Né? Mas imagine o que é um nazista num campo de concentração. Ele está em casa. Ele está em casa, ali é o local dele. E já para nós, não. Né? Então, são 2 faces da mesma moeda. Depende do ponto de vista. Felizmente, existem algumas coisas que são inaceitáveis. Né? E em torno disso a gente forma uma egrégora bem interessante. Né? Dentre elas é o extermínio de inocentes. Então, por isso que a gente vai lá e se sente mal, porque é um pensamento conflituoso que a gente tem. Né? Então, isso antes de buscar respostas metafísicas, que é muito importante, realmente existe uma egrégora, a gente faz acesso dela, né, e tira proveito dela, isso fortalece, isso dá auxílio para o próximo dia, para a próxima sessão. É bem interessante a gente programar a nossa cabeça para aquilo que a gente realmente quer. E depois de programado, a gente entrar de coração aberto. Né? Eu acredito que são essas minhas considerações. Muito obrigado. Perfeito. Parabéns, Rogério. Palestra monstruosa, inclusive. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos complementares, que realmente lembra essa questão da polaridade, que você falou, é importantíssima. Dessas 2 faces da mesma moeda, porque é bom ressalvar o que você acabou de trazer. Nós também podemos ser o bem e o mal, né? Trazemos dentro de nós, e dependendo da circunstância, eu posso ser bom para um e mal para outro. É perfeito, tem que lembrar isso. E o que a gente traz de preconceito, que não é a mesma coisa do que a essência, né, das relações. Por exemplo, quando você
de fato conhece a fundo, ou pelo menos conhece melhor as outras pessoas. Perfeitamente. E a questão do sufismo com a Umbanda, né? Com o Candomblé, né? Tem mesmo, tem relação. Você tem toda a razão. Aquele transe, inclusive, né, deles lá é muito similar ao nosso aqui. Muito obrigado, meu irmão Márcio. Galvão já falou. Eu já chamei aqui o Marcos Costa. Não sei se ele está lá do outro lado mesmo. Eu estou vendo aqui só o nome dele, mas... Estou aqui, estão me ouvindo? Quando possível, quero fazer um adendo aí. Seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Você está conosco. Estamos ouvindo. Se o irmão quiser se manifestar, fica à vontade, que é um prazer para nós todos aqui ouvirmos, irmão. Prazer foi meu ter sido convidado para essa brilhante palestra do meu irmão sobre um tema bem interessante. Eu só tenho uma consideração a fazer, e aí é um ponto de vista extremamente pessoal. Quando a gente fala, vou ser bem direto na colocação. A conceituação da egrégora, aquela fundamentação, o passeio conceitual que você fez e a explicação sobre, como é que eu posso dizer, não vou dizer variação, mas as suas modalidades, digamos assim, eu só tenho uma ressalva a fazer, e é dentro do âmbito maçônico. São as excessivas, o excesso de mistura, aliás, não é nem o excesso de mistura, é a aplicação errada do conceito dentro da maçonaria. A gente sabe que a egrégora, de fato, ela tem uma conceituação, ela tem uma aplicação, ela tem uma validade, afinal de contas, nesse mundo que a gente conhece, do visível, do invisível, é energia, nós sabemos disso, somos movidos à energia, existe uma energia que nos move, e aí eu me limito somente à energia vital, para começar, né? E o que me chama a atenção é o excesso de equívocos que fazem entre egrégora e maçonaria. Tudo culpam a egrégora. Às vezes esquecem que a maçonaria é feita por homens. Verdade. Esses homens são falhos. Verdade, perfeito. E aí a culpa sempre recai na egrégora. Então é essas associações indevidas que eu me limito a ponderar que tudo sempre vai cair, a culpa sempre vai ser da egrégora. Então, coitada da egrégora, né, meu irmão? Coitada da egrégora. Exatamente. A sessão foi ruim, foi culpa da egrégora, que foi formada direito. A sessão não foi legal porque aquele irmão tratou de um assunto que quebrou a egrégora. Não, a egrégora ali não tem nada a ver, não foi a egrégora que puxou o assunto, foi a pessoa que trouxe. Então, o meu único, eu não digo nem ressalva mesmo, é só uma observação que eu faço, é que a pobre da egrégora sofre de vez em quando, sofre por culpa de um excesso de, eu nem sei qual termo usar corretamente, mas ela sofre a culpa do que ela não tem. Entendi. Então, eu acredito que a sua palestra foi maravilhosa. Quem puder, vou assistir novamente, aprender novamente, porque muito do que meu irmão falou, se nós aplicarmos em nossa vida, vai diminuir estresse, vai diminuir aborrecimento e podemos ter uma vida mais leve, mesmo diante de tanta problemática que a gente enfrenta. É só isso, meu irmão. Mais uma vez, parabéns. E é bom estar entre irmãos, mesmo que virtualmente. Com certeza. E para saudá-lo a todos, eu vou me dirigir especialmente à pessoa do nosso sapientíssimo irmão Lima Verde, em que me dirijo a ele, saudando a todos. Nós também ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Você é uma pessoa muito querida de todos e é dessas vozes que nós gostamos também sempre de ouvir. Então você trouxe inclusive aqui uma outra noção que eu não tratei nessa exposição, mas que é verdadeiríssima, que foi isso que você acabou de dizer. Não devemos culpar aquilo que não deu causa, né? Você falou bem aí, a egrégora maçônica, ela não tem nada a ver com se alguém bateu boca com outro, se alguém trouxe um tema incômodo, se
se alguém quebrou a paz e a harmonia no meio da reunião, né? Às vezes custa pouco dizer que foi um indivíduo mesmo que não, num momento de, vamos dizer, de infelicidade, né? Ou num dia não muito bom, esteve ali no meio e acabou quebrando a harmonia. Isso é perfeito, a visão que você trouxe é perfeita e enriquece ainda mais e complementa o que nós conversamos aqui com os irmãos. E a outra questão também, que é essa de definir, que é sempre muito difícil definir coisas, né? Eu me lembro aqui que nos anos 50 e 70, entre ali os anos 70, houve vou usar o tema quebra-pau, entre aspas, entre o Nicolas Lan, o Adorno e o Castellani, 70, do século passado, 1970 por ali, porque alguns desses grandes escritores maçônicos, infelizmente eu acho que quase todos eles já não estão mais aqui entre nós, na época já eram grandes escritores maçônicos, eles divergiam sobre o que era a egrégora. E mais, tinha uma linha, eu acho que era a do Adorno e do Nicolas Lan, que defendiam que a egrégora maçônica, papapá, e o Castellani, ou melhor, era o contrário, eles eram contra essa noção de egrégora, trazida por outros irmãos, porque diziam que ela veio do ocultismo e que ela nunca esteve presente na maçonaria e que ela surgiu por causa de alguns autores que trouxeram de outros autores da maçonaria francesa, da franco-maçonaria, que escreveram lá nos seus livros, nas suas obras. Eles leram, reproduziram nos livros deles aqui e trouxeram para a gente uma noção que antes de 1970, e eu não posso falar porque eu não estava vivo, pelo menos nessa época aí que começou o debate entre eles, esses grandes, não existia na nossa maçonaria. Segundo eles, não se falava quase nada em egrégora. Isso aí quem está falando é Adorno, Nicolas Lan e Castellani. Então são os grandes nomes históricos aí das nossas letras maçônicas. E eles divergiam, porque um dizia, não, já existia, só que a gente não usava esse termo, mas a ideia da coisa já estava aí. E outros diziam, não, isso é coisa que estão indo buscar o ocultismo, que não tem nada a ver com maçonaria, ocultismo, isso é negativo, é ruim, né? Aí vão até por esses lados aí que o irmão falou, Márcio, do preconceito, né? De talvez achar, isso aí é coisa lá dos ubandistas, ou então é do candomblé, ou então é lá do sufi, lá, né? Como o nosso irmão Nakamura trouxe aí dos turcos, né? Enfim... Então, só isso, eu estou falando isso só para a gente ver como é que não como é que é complexo, né? Às vezes a gente acha que é qualquer coisa, mas é um tema que já vem de muito sendo debatido e às vezes não há um ponto em comum. Nem todo mundo está de acordo com o que será, o que representa. Mas a gente conseguir entender melhor, né? Com o auxílio de todos aqui a gente vai entendendo melhor. Tem o Antônio Mourão. Meu irmão, só me permita uma colocação. Você falou do ponto aí interessante. E aí a gente que trabalha no aspecto ritualístico leva porrada, às vezes, por irmãos que não têm conhecimento. A questão da egrégora, muitos irmãos, muitos estudiosos dizem que ela não existe dentro da maçonaria. Exato. Bom, diz que não existe. Isso é invenção, isso é enxerto, principalmente causado pelos telemitas, pelo teosofismo. Isso. E aqui no Brasil existe um rito que sofre esse preconceito, ele é chacoalhado à torto e à direito, que é o rito adorinhamita. Sim. Porque alegam que ele traz uma carga baseada num autor chamado Lidbeer. Ele escreveu um livro que agora me fugiu o nome, Maçonaria Oculta não, me esqueci o nome, mas eu já vou me lembrar dele. E aí ele traz essa carga de esoterismo, e aí nas reformas que os ritos passaram, em 1900, 1800 e pouco, para cá, fizeram essas colocações e aí encheram os rituais e colocaram a bendita egrégora
na maçonaria, mas só que isso é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Com certeza. Bem mais antigo mesmo. Com certeza. E aí a gente entra para como é que eu me saio num debate desse? Eu me saio com a questão da crença. Cada um acredita naquilo que entende. Perfeito. Se você acha que as coisas dentro da ordem maçônica acontecem por algo cético, ou porque o pragmatismo é que domina, isso aí é uma coisa sua pessoal. Eu acredito nisso e ponto. Isso. Você não pode impor o seu pensamento sobre o outro, até porque a maçonaria é uma escola de pensamento livre. Então a pessoa está aqui, primeiro, para buscar a verdade real, digamos assim, esse pleonasmo, né? Essa verdade real. Meu irmão que é da área do direito, meu irmão Cristiano Arthur, sabe na parte lá do penal que fala da verdade real dos fatos. Então, aqui nós buscamos isso, e a construção do conhecimento ela é individual. Se eu acho que no dia da sessão eu não tenho que ir trabalhar, eu tenho que ficar em casa o dia todinho meditando, para as 20 horas em ponto eu estar com minha mente livre e aberta para ter uma sessão plena, Perfeito. É uma convicção pessoal, isso eu não posso impor. Então, a questão do pensamento de egrégora, que quem acha que existe, quem acha que não existe, é pessoal também. Aí é da convicção. Existem argumentos, existem elementos, existem indícios. Agora, se isso não é o suficiente para a pessoa acreditar, aí é com ela. Paciência, é com ela. Né? Paciência. Paciência. Nós estamos aqui, o arcabouço existe. Então, tá aqui. Agora, se você quer fazer uma ligação correta, beleza. Mas não vamos exagerar nessa ligação também. Como é que recai naquilo que eu falei, né? Que tudo culpa a egrégora. É apenas isso, meu irmão. Não, perfeito. Deixar os outros se manifestarem. Perfeito, irmão Marcos. Mais uma vez concordo plenamente com todas as suas palavras. Tem que entender isso também, né? É o que falta aí dentro desse debate. Por isso que eu trouxe aqui como tema compreendendo a egrégora. Por isso que eu não coloquei a egrégora maçônica. Já foi uma jogada também nesse sentido. Por isso a inteligência da coisa aqui, de trazer, a inteligência que eu digo não minha, da exposição, foi mostrar que não nos pertence como se fosse algo assim, a egrégora é nossa. Não, né? Pelo que você mesmo já falou, vem até bem antes da maçonaria. Então não tem como a maçonaria dizer que a egrégora é porque a maçonaria existe. Não. Há diferentes energias, cada energia compartilhada em diferentes ritos, em diferentes irmandades, religiões, seitas, o que for. E cada uma delas tem a sua formação de egrégora. Cada uma tem as suas egrégoras ou as suas energias diferentes sendo trabalhadas nessa egrégora. Portanto, a gente não pode dizer que a egrégora nos pertence ou que ela, como o irmão bem falou, é culpada de tudo. Porque nós somos realmente, nós é que comandamos ela, não é o tempo todo ela que nos comanda, né? Nós também emanamos essas ideias para lá. Mas é isso, muito obrigado. E aí nós temos para terminar o Antônio Mourão e tem o irmão Igor Anderson. Antônio Mourão, pode falar? Oi. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, sapientíssimo Lima Verde. Quero parabenizar o irmão Rogério. Parabenizar o irmão Rogério pela palestra. É sempre um prazer participar dessas reuniões, sempre trazendo assuntos bons para a gente discutir. Meu irmão, uma coisa que me chamou a atenção, que nunca tinha pensado sobre a egrégora, é a egrégora pessoal, que você fala. Sim. E, inclusive, eu li um livro que pareceu até com uma das imagens que você mostrou, no qual que ele fala que pensamento gera sentimento, que gera ação, sendo que pensamento e sentimento faz parte do eu interior e a ação já é do eu exterior. E que às vezes a gente pensa, eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Tem gente que tem essa mentalidade e acaba se isolando. No meu ponto de vista, é que o seu pensamento e o seu sentimento, eles estão, de algum jeito, em conflito, e a sua egrégora interior, a egrégora pessoal, ela não consegue saber qual o tipo de energia que ela consegue emitir. E quando o seu eu está em conflito,
o exterior ele fica em conflito também. Então você chega em um outro ambiente e por você estar em conflito você não sabe direito o que fazer lá. Então o exterior ele também fica em conflito e por isso a pessoa acaba achando que não se encaixa em nenhum lugar e acaba se isolando por causa disso. Então tudo tem que começar pela egrégora pessoal. Começar a trabalhar o eu interior para depois trabalhar o eu exterior. Outra coisa que os irmãos falaram aí de ambientes com uma energia que entra em conflito com a sua e acaba sugando, o irmão Arthur comentou, o irmão Keiji comentou também, e felizmente eu nunca tive essa experiência de entrar em um ambiente que me sugasse a energia, mas pelo contrário, eu quando gosto de viajar, eu gosto de visitar igrejas, e aquilo, por eu achar que o ambiente de lá há anos, que tem emanado uma energia positiva para mim, eu me sinto renovado quando eu visito esses lugares. E com isso eu consigo imaginar o que os outros irmãos sentiram, por imaginar que essa energia é justamente o contrário daquilo que eu senti. Então, tem muitos desses lugares também que a gente consegue, na verdade, renovar as energias. No mais, parabenizar mais uma vez o irmão Rogério e um bom dia a todos os meus irmãos. Muito obrigado, nosso irmão Antônio Mourão, pelas colocações. Temos aqui o Igor Anderson, está conosco aí, do outro lado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Gostaria de saudar aí os irmãos aí, Márcio, Marcos, o sapientíssimo irmão Lima Verde. E parabenizar aí também, assim como todos fizeram, pela brilhante palestra. E também agradecer ao irmão Márcio pelo convite. Pelo convite e acrescentar na questão do assunto, né, da palestra sobre egrégoras, e Buda, né? Buda disse que o universo é mente, né? Tudo no universo é mente. Então existe também aquela expressão, só para entender a questão da energia, né? Existe a expressão força do pensamento, né? Então o universo é mente, força do pensamento, e como já foi dito aqui, que o universo é energia, né? Até mesmo pela lei da relatividade de Einstein, tudo no universo é energia, a própria matéria é energia condensada. Isso. Né? Então, tudo é energia. Mas assim, aí existe, mas tá, tudo é energia, sei lá, e vamos pro lado aqui de perguntas, por exemplo, mas o que é o espírito? O espírito é energia, né? Também é energia. Então, o corpo, né? O corpo se vai, nós que acreditamos num pós-morte, né? O corpo se vai, o espírito fica, e o espírito é energia. E, enfim, então, mas voltando aqui à questão da egrégora, é isso, como foi falado, temos que ter cuidado com justamente também, como dizem, com o que nós pensamos, né? Com o que nós alimentamos, porque tudo isso influencia, né? Tudo isso pode nos causar algumas consequências, né? E assim, quanto a essa questão que foi falado aí do preconceito e tal, temos que ter muito cuidado com isso também. Assim, a maçonaria, como o irmão Marcos falou, né? Tudo é culpa da egrégora. Então, não culpando a maçonaria, mas eu vejo muitos absurdos dentro da maçonaria de irmãos altamente preconceituosos, entendeu? Então, antes de dar
dar opinião sem conhecer, como foi falado aqui de Umbanda, por exemplo, né? O que é Umbanda? A correlação da Umbanda com o sufismo, enfim. E a Umbanda, por exemplo, nem no Maranhão nem Umbanda tem. Não que eu saiba, não tem. Né? Existem várias outras digamos, religiões, ou cultos, ou práticas, mas nenhuma delas é Umbanda. A Umbanda foi criada lá no Rio de Janeiro, no final do século passado, etc. E que também não tem nada a ver com o candomblé, porque o candomblé já é um culto mesmo de origem africana, né? Veio para cá e tal. Mas a Umbanda é originariamente brasileira. Então não tem, são coisas distintas. Enfim, e assim, tem a questão de termos esse cuidado, né? Esse discernimento, não falarmos assim que a gente não conhece, né? Sobre e ter o coração um pouquinho mais, né? Eu vejo muito como, não sei se é por causa do conhecimento, sei lá, ou por causa da posição da pessoa, mas é como, às vezes eu me lembro daquilo, né, que o mestre, né, Jesus Cristo falava, que para os fariseus, que os fariseus conheciam tanto da lei, eram doutores da lei, etc., mas tinham os corações duros, né? Então, enfim, e assim, temos que ter essas delicadezas, assim, digamos assim. E, assim, mas isso é um assunto muito bacana, muito maravilhoso, assim, essa questão da egrégora, e se a gente for debater aqui, a gente fica conversando aqui por horas, e eu não quero também mais me alongar, né? Eu acho que eu já falei demais. Mas é isso, e parabenizar também aí a loja universitária pelas reuniões, né? E se me convidarem outras vezes, estaremos sempre presentes. Com certeza. No mais, saudar a todos aí os irmãos, desejar um bom final de semana a todos e até a próxima. Obrigado, grande abraço. Igor Anderson, pelas palavras e pelo posicionamento aí acerca desse tema. Então, meus irmãos, como nosso venerável não está, a gente vai encerrar agora, né? Agradecendo a presença de todos vocês aqui, foi muito bom contar com essas palavras, essas referências, todos os irmãos que falaram aqui desde o início. E a gente vai ficando por aqui e pedindo ao grande arquiteto que nos conduza aí para daqui a 2 sábados a gente estar de volta, né? Com outra reunião. Então nós vamos encerrar. Quem quiser fazer aquele famoso print, pode fazer, a hora é essa. Para a gente poder ir embora, para a gente poder ir para o almoço. Né? Vai fazer? Vai fazer? Cadê o nosso irmão? Quem puder faz aí. Eu estou pelo celular lá para fazer. Ah, tá. Não apareceria todo mundo. O irmão Márcio pode fazer aí? Márcio está pelo PC, né? Ele vai fazer pra gente. Muito obrigado. Os irmãos que tiverem com a câmera ainda desligada, né? Beleza. Meus irmãos, valeu. Bom final de dia para vocês. Bom sábado. Até a próxima. Muito obrigado, hein? Um abraço. Forte abraço a todos. Bom final de semana. Até mais.